pediatra intensivista, trabalho no CTI de emergência, do Odilon Berens. Eu dou boa noite a todos, parabéns para os heróis da resistência na véspera de feriado, para vir assistir uma aula ainda na noite da véspera do feriado. Bom, o tema hoje é interessante, é ventilação não invasiva. O objetivo dessa aula é a gente conceituar, conhecer as indicações, as contraindicações e o manejo que a gente pode fazer para que a gente tenha sucesso na indicação dessa ventilação, tá? A ventilação não invasiva, ela é um suporte respiratório que tem sido usado amplamente na faixa etária pediátrica, entre os adultos também. A fase do Covid acentuou muito a busca por esse suporte respiratório. Na faixa etária pediátrica, assim, o sucesso em todas as faixas etárias, escrito uma eficácia importante em todas as faixas etárias, tá? E ela tem a vantagem de ser bem tolerada e você ter menos riscos relativos a uma intubação, ao uso de sedação, bloqueador neuromuscular e outros riscos de ventilação mecânica invasiva. Tá? Também tem um efeito positivo de preservar reflexo de tosse, deglutição, e o paciente se comunica com você durante a instalação do suporte respiratório. Ela é conceituada como um suporte respiratório mecânico, em que você administra através de uma interface, né? Então, não é o tubo, é uma interface, seja pronga nasal, uma máscara nasal, oronasal, uma máscara full face, que é aquela máscara completa, e até um capacete. Você vai administrar pressões positivas, uma pressão contínua, que é o que a gente chama de CPAP, e pressão em 2 níveis na via aérea, que é o que a gente chama de bilevel, né? Pressão inspiratória e expiratória. Os benefícios da VNI, eles são muitos, de maneira geral, indicado para aquelas crianças com uma insuficiência respiratória, com esforço importante, em que ela vai reduzir o trabalho respiratório, ela vai manter uma permeabilidade da via aérea e ela vai recrutar e estabilizar os alvéolos abertos, facilitando troca gasosa. Então, ela vai trabalhar a hipoxemia e reduzir a hipercapnia, tá? As indicações da VNI elas são amplas na faixa pediátrica para uma insuficiência respiratória hipoxêmica, que é tipo 1, ou uma insuficiência respiratória hipercapnica, que é o tipo 2, tá? Desde que esse paciente ele não necessite de uma intubação imediata, ou que ele não tenha nenhuma contraindicação à VNI. Então, ela vai ser indicada para aquelas patologias respiratórias que tem uma resistência aumentada, que tem uma complacência reduzida, então bronquiolite, asma, pneumonia, edema pulmonar, pacientes com doenças crônicas, no caso a fibrose cística, aqueles pacientes que vão ter uma alteração dinâmica da via aérea superior, né, uma obstrução, aqueles, né, nasceu com traqueomalácia, laringomalácia, síndrome de Pierre-Robin, que é o maxilar inferior mais retraído e com mais possibilidade de queda de língua, tá? Tem diretrizes internacionais, americana, europeia, também indicando o uso da VNI para pacientes que são imunocomprometidos, que têm uma insuficiência respiratória de forma mais precoce, inclusive, pacientes no pós-operatório que estubados com esforço, aqueles pacientes em cuidados paliativos numa fase terminal, pacientes que têm trauma torácico, prevenção de uma insuficiência respiratória, aqueles pacientes que ficaram ventilados muito tempo, por exemplo, e que têm mais chance de insucesso na extubação, pacientes de baixo peso, pacientes com fraqueza muscular, pós uma ventilação prolongada, e aqueles pacientes, como eu já falei, têm doença pulmonar crônica, né, uma fibrose cística, por exemplo, tá? As contraindicações, elas são baseadas na apresentação clínica do paciente e também como consequência dessa pressão positiva que a VNI aplica intratorácica. A contraindicação imediata é uma necessidade imediata de intubação. Se o paciente está numa PCS, ele está com um declínio neurológico agudo em progressão, por exemplo, aqueles pacientes com status que você precisa fazer muita medicação para controlar esses status, que provavelmente eles vão
evoluir com uma redução importante do sensório, eles não protegem vias aéreas, tá? Pacientes que têm mais risco de aspiração também, esses pacientes que você já sabe que provavelmente eles devem precisar de uma via aérea definitiva, por exemplo, no caso de epiglotite, aqueles pacientes com edema de via aérea superior, o paciente queimado com queimadura de via aérea superior também pode ter mais chance de evoluir com edema e de precisar de um suporte mais definitivo. Então, para ele é uma intubação. Aqueles pacientes com instabilidade hemodinâmica que respondem à administração de volume, eles são candidatos a VNI. Aqueles que não respondem, precisam de drogas vasoativas e que você precisa aumentar a infusão dessas drogas, são pacientes que não são candidatos para VNI. Sangramento do trato digestivo alto, porque eles têm mais chance de vomitar e, portanto, aspirar, né? Ainda mais se estiver usando uma full face, né? Uma máscara total, pode vomitar ali e aspirar. Os pacientes com lesões de face, que têm laceração ou fraturas, porque você não consegue fixar a interface, tá? E aquele paciente que tem um pneumotórax não drenado. Depois que drena, ele pode ser um candidato, tá? Na instalação da VNI, a gente precisa avaliar a tolerância do paciente ao suporte e fixar se esse paciente pode estabilizar ou reverter o quadro com o uso dessa ventilação. Para a indicação da VNI, para você administrar a VNI, o manejo dela, ele não é simples. O cuidado do paciente na VNI é o mesmo cuidado do paciente em ventilação mecânica. Ele precisa de uma monitorização, os dados vitais frequentes, avaliações regulares, frequentes também, esse acompanhamento também hemodinâmico para ver a repercussão dessa pressão positiva no tórax, principalmente os pequenininhos, pode ser maior. Lembrar que a BNI é um dispersor de aerosol, então você tem que pensar na precaução de infecção. E, na hora de escolher a interface para você administrar essa pressão, você tem que pensar em conforto, para que esse paciente consiga fazer uma adesão ao tratamento. Você tem que pensar em você minimizar ao máximo o vazamento da máscara, para que a pressão que você está aplicando não se perca, né, ele não despressurize, e a que for mais adequado para evitar eventos adversos, tá? O que a gente usa de interface vai variar com a faixa etária, naturalmente a gente tem que pensar na disponibilidade de recursos, né? Mas, de maneira geral, a pronga nasal ela é indicada para pacientes, né, os recém-nascidos até 29 dias de vida, que nessa faixa etária os pacientes têm uma respiração mais nasal. Ela previne também a aerofagia e é de custo menor. Para as crianças acima dessa faixa etária, não está indicada a pronga, porque a fixação dela é mais difícil, esse paciente, ele fica mais agitado e você não consegue manter uma estabilidade na pressurização. Essa pronga, ela tem que, ocupar pelo menos 80% do diâmetro de cada narina e você precisa fazer uma vedação adequada. Se você tiver um escape de ar, existe uma assincronia do ventilador com o paciente na inspiração e na expiração. Então, esse disparo causa um desconforto no paciente e ele pode ficar mal adaptado. A máscara nasal, ela não tem uma faixa etária indicada, mas ela pode ser eficiente. Cuidado tanto com essa máscara nasal quanto a oro nasal, é que você não tenha contato com os olhos, para você não ter nenhuma repercussão negativa, né, nenhuma contraindicação aí. E essa pronga nasal, essa máscarazinha nasal, ela tem muita perda de pressão pela boca. Isso pode ser minimizado por uma cinta pequena, mas é necessário fazer um acompanhamento bem de perto. As de melhor efeito são a máscara oronasal e essa full face, tá? A máscara oronasal você consegue lavar esse CO2 com bastante eficiência, a vedação é uma coisa importante, estão vendo aqui as crianças com fixação em volta do suporte, né, em volta dessas interfaces, essa fixação ela não pode ficar muito apertada, mais apertada de um lado que do outro, ela precisa distribuir essa pressão igualmente no rosto. A full face, ela é a que a gente consegue fazer a melhor vedação, é a que a gente consegue entregar a melhor pressão e aquela que é indicada para os pacientes que vão ter um desconforto respiratório maior.
porque você sabe que você está conseguindo otimizar a entrega dessa pressão. Mas ela também tem que ter alguns cuidados, porque, estar com a máscara pode causar um desconforto, né, uma sensação de claustrofobia, e esse paciente ficar agitado nessa full face, ele pode ter uma tendência a vomitar mais ou reter CO2, tá? Então elas precisam, cobrir nariz e boca sem contato com os olhos, como eu falei. Vamos testando essa máscara de adaptação do paciente. É possível você alternar essas máscaras, se o uso for mais prolongado, pensar na proteção da pele do paciente, geralmente a gente usa, hidrocoloide, e, avaliar essa fixação continuamente, tá? Eh Mais uma vez, a máscara full face, ela para aquele paciente que tem uma hipóxia ou uma hipercarbia, né, o IRA tipo 1 ou tipo 2 moderada a grave, essa é a indicação, é muito precisa, e se você não conseguir vedar bem essa máscara para evitar, o escape da pressão, né, a despressurização, você tem que considerar a possibilidade de já instalar uma ventilação invasiva nesse paciente, tá? Isso, gente, naturalmente, eu estou falando, depende do suporte respiratório que você tem disponível, né. Lembrar que a fixação da interface vai melhorar a tolerância, e a tolerância à máscara é um dos itens, assim, de sucesso para a gente instalar a VNI no paciente, tá. Naturalmente, o paciente com desconforto respiratório, é um paciente agitado, é um paciente incomodado. Quando você tenta instalar uma interface, ele pode ter uma adaptação mais difícil. É importante a sedação, a gente usa com uma relativa frequência, assim, principalmente dependendo do esforço respiratório desse paciente, da necessidade de fazer realmente essa VNI dar certo. Agora, lembra que se esse paciente está agitado demais, se isso não pode ser uma repercussão de hipóxia ou hipercapnia antes mesmo de você fazer a sedação, tá? E nas crianças mais velhas, a gente consegue orientar, avisar que a gente vai colocar a máscara, a gente já começa colocando essa máscara, essa interface, sem sedação, conversando e explicando. A fisioterapeuta coloca, às vezes, até sem a tira primeiro, até ele confortar, tá tranquilo, e aí a gente consegue fazer uma fixação, tá? Antes da sedação. O sedativo ideal para VNI, já que, não é uma via aérea definitiva, seria aquele que vai dar uma ansiólise no paciente, mas que não vai comprometer o drive respiratório dele, que não vai tirar, a capacidade de reflexo, de tosse, que não vai deprimir esse paciente do ponto de vista respiratório, né, vai desproteger a via aérea e, de preferência, não causar repercussão hemodinâmica, tá? A sedação em VNI, tanto para crianças e adultos, atualmente, a droga mais usada é o Precedex, que é dexmedetomidina, é um alfa-agonista, tem efeito de ansiólise, analgesia e sedação. A gente pode fazer EV ou intranasal. Aqui a gente usa no protocolo do Odilon de 0,2 a 1,5 micrograma por quilo por hora. É muito tranquila, uma droga bastante segura, tá? Tem de efeito colateral também relacionado à administração, né, da concentração, bradicardia, pode gerar um pouco de hipotensão, e agora, mais recentemente, a gente está vendo que o efeito colateral dela pode ser febre também, tá? Então, na verdade, uma hipertermia como efeito colateral. Além do Precedex, a literatura fala em bolos pequenos de midazolam para adaptação, e às vezes você recebe pacientes que têm um desconforto, mas não é um desconforto grave, um desconforto leve a moderado. A gente tem de alternativa para o Precedex a clonidina, classe da mesma droga, e tem o clonazepam como alternativa do midazolam, tá? Às vezes os pequenininhos, eles respondem muito bem sem precisar, às vezes, de acesso venoso, né, desde que o esforço dele não seja muito grande. A sedação, ela não está associada à falha de VNI e necessidade de intubação, mas ela tem que ser feita de maneira cuidadosa, com a monitorização, do paciente. Eu coloquei isso aqui, o Pedro já deu uma aula sobre insuficiência respiratória, então parâmetros para você considerar a VNI para o paciente, iniciar a VNI para o paciente. Aqui embaixo tem várias escalas de gravidade em bronquiolite, então esse paciente que está hipoxêmico, esse paciente que demanda FO2 maior do que 0,5%, esse paciente que tem um esforço grande, é o asmático que não respondeu a pena a medidas, medicamentosas, né, o uso de broncodilatadores.
é um paciente candidato para a VNI, tá? Mas isso é principalmente a apresentação clínica do esforço respiratório dele. Na VNI, tem algumas modalidades de ventilação e a gente já mais ou menos conversou sobre eu vou que modalidade que eu vou escolher baseado na gravidade desse paciente, qual que é a doença que ele tem, qual que é a tolerância que ele tem, que você fornecer a pressão num nível é diferente de fornecer em 2, tem um gráfico aí mostrando o que seria o CPAP, o que se uma PEP aí embaixo, essa linha de baixo, o mesmo nível de pressão contínua, e aqui em cima eu tenho o BiPAP, o bilevel, em que eu tenho a PEP, mas eu tenho 2 níveis de pressão na via aérea. O CPAP é bastante nós estamos bem familiarizados com ele, né, principalmente na faixa etária neonatal, a pressão contínua nas vias aéreas, então ela vai recrutar essa pressão, ela recruta e ela mantém os alvéolos estáveis e abertos. Aí eu aumento a capacidade residual funcional desse paciente, eu consigo ventilar melhor e melhorar essa hipóxia. Por isso que ele está indicado para esses pacientes com IRA tipo 1 aguda, desde que o quadro seja leve a moderado. Uma indicação interessante são aqueles pacientes, por exemplo, que têm bronquiolite e estão fazendo episódios de apneia intermitente. O CPAP, ele é um estímulo neurológico para os pacientes, não pode ser uma boa indicação. E aqueles pacientes com pneumonia, desde que eles estejam precisando, eles têm a apresentação clínica mais importante de uma hipoxemia, tá? No caso de hipercapnia, essa pressão, ela não é suficiente para resolver, né? O uso inicial, a sugestão é uma pressão de 5 centímetros de água, ela pode ser titulada, isso vai acontecer conforme a tolerância do paciente, né? Apesar do ar estar umidificado, né, com o uso do ventilador, pode ser desconfortável essa pressão na via aérea superior, e a gente tem a descrição do uso seguro de 8 a 10 centímetros de água sem repercussão hemodinâmica. A saturação-alvo é 92, 95%, mas eu já vi até no caso de bronquiolite sugerir que essa saturação-alvo seja apenas acima de 90%, tá? A modalidade vai ser o BiPAP. O BiPAP, na verdade, é que ventila o paciente. O CPAP, ele não ventila, porque para você ventilar, você tem que ter 2 níveis de pressão, fazer um delta de pressão. E isso quem faz, na verdade, é o BiPAP, por conta desses 2 níveis. Então, ele mantém essa permeabilidade da via aérea, aí ele facilita ventilação e ele mantém esses alvéolos abertos e recrutados, ele facilita a troca gasosa. Então, estou tratando hipoxemia, estou tratando hipercapnia e eu estou reduzindo o esforço ventilatório desse paciente. Por isso que ela é mais efetiva, indicado para os quadros mais graves, tá? Também necessita de uma adaptação, aumento dos parâmetros pode ser feito de forma dinâmica, mas considerando a adaptação do paciente. O que eu vi de dados e sugestões, uma pressão inicial de 8 a 10 e pressão até em torno de 22 é encontrado. Não vi maior do que esse parâmetro aí. Em respeito ao nível de pressão menor, que seria o correspondente à PIP, no bilevel, a intenção é você começar com 5 e a PIP ajuda a gente na redução da FO2. A meta é você conseguir reduzir essa necessidade de FO2 para 50% ou menos. A mesma meta de saturação do CPAP, mas se for bronquiolite acima de 90%, você pode considerar. Então, resumindo um pouco o que a gente discutiu aqui, eu vi esse fluxograma, eu achei que ele é bastante interessante, pode ajudar a gente. Então, o paciente que vai precisar de um suporte não invasivo, ele chegou na emergência, ele tem uma insuficiência respiratória aguda, você vai avaliar, ele tem uma necessidade de intubação, ele está em parada, declínio neurológico, ele não protege via aérea, se ele não tiver nessas condições, ele tem alguma contraindicação, né, as contraindicações que eu falei, e ele não precisa de intubação, tá? Então, você vai escolher a modalidade VNI, de suporte, né? Esse paciente é uma insuficiência respiratória tipo 1, ele tem uma hipóxia leve, um trabalho respiratório, uma dispneia leve a moderada, ele não tem hipercapnia, a gente pode usar 2 alternativas, catéter nasal de alto fluxo ou CPAP. Catéter nasal de alto fluxo, eu nem falei dele assim especial, mas é um ar aquecido, o fornecimento de um ar aquecido, umidificado, numa velocidade maior,
em que você consegue levar oxigênio até as vias, aéreas terminais, uma concentração maior, e, a gente não consegue mensurar, mas sabe-se que existe um nível de pressão contínua, tá? Provavelmente deve ser menor do que o que o CPAP oferece. De qualquer maneira, ele é bastante confortável. O paciente, inclusive, pode até comer usando o catéter nasal de alto fluxo. Os estudos não mostram superioridade do catéter nasal de alto fluxo em relação ao CPAP, e a gente tem a questão do custo do catéter nasal ser muito caro. Então, né, havendo a disponibilidade, o que for confortável para o paciente, isso vai fazer diferença, mas você tendo o CPAP, ele pode ser usado. Agora, esse paciente, você usou o CPAP e não funcionou, ele continua com esforço, agora está pior, está moderado a grave, ele tem uma hipercapnia associada, ele tem uma insuficiência tipo 2, aí você vai instalar o BiPAP nele. E como a gente conversou, nós vamos querer uma interface que garante para ele uma pressão, que você tem certeza que você está entregando com menor vazamento. Então, a proposta inicial para esse paciente com um esforço mais importante é uma máscara oronasal ou a full face, né, a total face, tá bom? Então, esse paciente recebeu o suporte, você já decidiu o que que ele vai fazer. Como é que você vai fazer daqui para diante? É uma monitorização desse paciente, vai fazer reavaliações contínuas, porque o paciente em ventilação não invasiva, ele demanda muita atenção, pelo menos, assim, na primeira hora, porque é onde você vai adaptar essa interface, onde você vai definir que modalidade que você usa, em que você vai fazer os ajustes das pressões que você está oferecendo, né? E você vai adequar o sedativo e a adaptação desse paciente. Então, no mínimo, assim, de preferência, 2 horas de observação, a monitorização dele é contínua, igual o paciente em ventilação mecânica, tá? E aí, nessas 2 horas, você pode avaliar se você teve um sucesso ou não no suporte que você está oferecendo, tá? Se você percebeu que não vai ter sucesso, é uma intubação imediata. Eu coloquei esse memezinho aqui só para a gente reforçando essa ideia de que o paciente precisa de atenção, principalmente nessas primeiras horas aí. Eh, Precisa ser reavaliado regularmente, tá? Para eu avaliar se essa VNI ela está sendo adequada, a gente tem que assumir que a gente conseguiu otimizar tudo que diz respeito à VNI. Então, eu estou monitorizando bem, eu estou reavaliando esse paciente, eu fiz ajustes de sedação e interface, otimizando essa oferta de pressão, e eu estou avaliando agora se eu consegui o meu objetivo. Na literatura, em pediatria, a gente não tem, por exemplo, um score que valide falência na VNI, né? O que a gente tem de critério muito sensível na primeira hora é a redução da frequência respiratória e a redução da frequência cardíaca. São respostas confiáveis. É claro que vai ser acompanhado de redução do esforço, de melhora nos níveis gasométricos desse paciente, avaliação clínica e laboratorial andam juntas, mas essa avaliação clínica, ela já é bastante sensível, né. Eu acho bastante objetivo você avaliar essa frequência respiratória e frequência cardíaca no final da primeira hora e já ter uma ideia se esse paciente respondeu ou não a esse suporte. Não esquece então de otimizar tudo que você puder ofertar para ele. Eu coloquei esse aqui para a gente ficar com inveja dos adultos, né, porque na verdade tudo já está muito bem, sempre muito bem definido e validado. Eles têm um score de Hackor, de alta sensibilidade para pacientes de VNI, e ele consegue prever falha, perceber aqueles fatores preditores de falha com 80% de sensibilidade na primeira hora do uso da VNI. Essa tabela não é validada para pediatria, tá? Eu coloquei a primeira versão dela, já saiu uma nova, em que eles acrescentam as comorbidades, se esse paciente tem uma síndrome da doença respiratória, se esse paciente tem uma pneumonia, se ele paciente é um DPO cítico, se ele está chocado, então são outros critérios que foram somados para essa tabela que já tem uma alta sensibilidade. Mas achei válido, porque os parâmetros clínicos aqui são muito palpáveis. Então, frequência cardíaca e frequência respiratória também é validado para eles, tá? Importante,
avaliar diagnóstico subjacente e gravidade da doença. Essa estatística que eu coloquei ali abaixo, eu peguei de adultos também, não tem como a gente inferir em crianças, mas para a gente ter uma noção de uma informação importante que ele está dando, que 68% das falhas, em quase 70%, ela é precoce, mas o que eles chamam de precoce é aquilo da instalação da VNI entre 1 hora e 48 horas após o início. Então, é um tempo de observação bastante importante. E só 15% vai ter falha de VNI dentro da primeira hora do início dela, indicando, então, a intubação para esse paciente, né? Então, é interessante esse acompanhamento nessas primeiras horas aí do processo. Eu já estou acabando, gente. A AVNI, ela tem complicações, porque uma coisa que a gente não pode tirar da cabeça é que você está oferecendo ventilação mecânica para o paciente, só que com uma interface que não é o tubo. Então, claro que numa proporção menor, mas eu também posso ter complicações, né? Barotrauma seria um deles, né? Os estudos mostram aí até 10%, né? Na verdade, uma variação muito grande dessa complicação, de 1,4% até 9%, tá? A lesão pulmonar infligida pelo paciente, eu quis dar um destaque para essa complicação. A ventilação não invasiva, ela não pode estar sobrando e nem faltando, né? Então, se o paciente não tem indicação de ventilação não invasiva, esse paciente está recebendo uma pressão no parênquima pulmonar que ele não precisava. E se esse paciente ele está mal adaptado na ventilação, o que que ele faz? Ele aumenta o esforço respiratório para ele brigar contra a pressão que ele está recebendo do ventilador. E isso também gera essa lesão pulmonar autoinfligida, que é manifesta por processo inflamatório no parênquima pulmonar. Então, esse paciente ele precisa ser acompanhado para saber, inclusive, o momento em que você vai retirar, em que você pode gradualmente diminuir os parâmetros da VNI até finalmente suspender, tá? Aspiração é uma complicação muito pouco descrita e instabilidade hemodinâmica depende dos parâmetros. Algumas complicações menos graves, né, complicações menores, elas não interferem, você consegue prevenir ou tratar. Então, lesão de pele, trauma da mucosa, distensão gástrica, irritação ou lesão ocular, aquela máscara nasal ou oro-nasal que está mal vedada e que fica soprando o ar no olho do paciente, ressecando a córnea, irritando o olho, gerando uma hiperemia, ou aquela máscara nasal, o oro-nasal que está mal adaptada, ela é grande, ela está chegando na região do olho, também irritando a região, tá? Então, isso são as complicações que a gente está tendo. E é necessário uma equipe multidisciplinar que esteja treinada e familiarizada com a ventilação mecânica, porque esse paciente precisa ser monitorizado continuamente, né? Como se estivesse em ventilação mecânica invasiva, e a equipe precisa estar atenta com essas condições clínicas do paciente que podem diminuir a taxa de sucesso de ventilação. Para terminar, eu não fiz um slide, mas eu queria falar sobre o desmame da VNI, né, que nós pegamos emprestado esse termo lá da ventilação mecânica invasiva. Esse desmame, não existe nenhum protocolo definitivo do desmame de ventilação não invasiva. Os autores, né, eu vi pelo UpToDate também, sugere que cada serviço tenha o seu próprio desmame para que a gente né, funcione com um protocolo bem estabelecido. O que se sugere é que você só reduza os parâmetros de ventilação 24 horas. Né? Deixa eu usar uma expressão melhor. Reduzir você pode, só que você tem que retirar esse suporte pelo menos 24 horas depois que ele estabilizou. Esse é o conselho universal, tá? Se você vai reduzir 2 pontos da PI a cada 2 horas, né? Talvez isso a gente tenha que entender que precisa ser individualizado para o paciente, tá? Então, a gente precisa estabelecer o que vai ser melhor para aquele paciente, o que ele tolera melhor, tá bom? Então é isso, gente. Falei muito? Oi, Fabiola.
Oi? Ei, Pedro, É Fabíola. impressionante. Objetividade, capacidade de síntese, né, e conhecimento do tema, assim, foi muito boa a aula, parabéns. Acho que Sim. já temos uma pergunta aqui no chat, da Raquel. Boa noite, Fabiola. Poderia usar cetamina para sedação? Ô, Pedro, quem perguntou? Raquel Nassif, não Ô, veio. Raquel, é, eu não achei na literatura outra sugestão de sedativo. O que a gente vê realmente é o benzodiazepínico e os alfagonistas, tá? O Precedex e a clonidina. Eu acho difícil a gente conseguir monitorizar esse paciente, os efeitos colaterais. Ela não dá depressão respiratória, é uma droga que a gente está também muito familiarizado com ela. O que eu não sei é se a gente consegue ficar fazendo bolos de quetalar, por exemplo, mas eu não vi o uso contínuo da droga na literatura. Então, assim, não posso dizer nem que sim, nem que não, sendo assim honesta. Eu acho que é isso mesmo, assim, a gente pode, no início, né, o bônus da ketamina pode ajudar, mas Sim. realmente de forma sustentada, né, não é o que é mais indicado mesmo, não. Ô, Pedro, eu acho que a gente tem que ter familiaridade com as coisas. E isso aí te permite flexibilizar algumas coisas. Então, se você sabe usar, é a sua única opção, e tá tudo, você vai continuar ali com o paciente, olha, eu não acho que seja impossível, tá? Mas é um menino que talvez, se ele tiver algum efeito colateral do Ketalar, como por exemplo um delírio, aí você vai ter que fazer um midazolam. Então, assim, é uma complicação que pode ser uma coisa progressiva. Mas você, estando familiarizado, tá tudo bem, você pode usar assim. Fabiola, tem uma outra pergunta, que é do Gustavo. Boa noite, obrigado pela aula. Poderia repetir sobre a diferença entre CPAP e BIPAP em relação à pressão positiva? Sim, ó, os dois vão oferecer pressão positiva. O CPAP, ele só vai oferecer um nível de pressão. Ele faz uma pressão contínua nas vias aéreas. É uma pressão, em geral, mais baixa e ela vai manter e recrutar os alvéolos que estão fechados, por exemplo, numa atelectasia. Como essa pressão ela é contínua, além de recrutar os alvéolos, ele mantém eles estáveis e abertos. E por isso eu consigo melhorar a hipoxemia do paciente. Na Bilevel, o BiPAP, na verdade, é um nome comercial, só que a gente está muito acostumado com ele. Se falar Bilevel, ninguém sabe o que é BiPAP, todo mundo sabe. O BiPAP, você